A Zona Morta. Stephen King. Capítulo 26. 1. Às 14h30 de 26 de dezembro de 1978, Butch Prescott atendeu um rapaz alto, com uma cara meio pálida, cabelo ficando grisalho e olhos terrivelmente vermelhos. Butch era um dos 3 funcionários de serviço na Fênix Artigos Esportivos, da Rua 4, no dia seguinte ao Natal, e a maioria do movimento era de pessoas indo realizar trocas. Aquele sujeito, no entanto, era um freguês pagante. O rapaz disse que queria comprar um bom rifle, leve e preciso. Bud mostrou vários a ele. Naquele dia, após o Natal, quase não havia movimento no balcão de armas. Pessoas que compravam armas na época do Natal dificilmente iam lá para trocá-las por qualquer outro produto. O sujeito examinou todos os rifles com muito cuidado e acabou se decidindo por uma Remington 700 calibre .243, uma arma muito boa, coice leve e trajetória uniforme. O freguês assinou o registro como John Smith, e Bud pensou: se eu nunca tinha visto alguém assinar o registro com um nome frio, estou vendo agora. John Smith pagou à vista, tirando as notas de 20 da carteira em que elas faziam volume. Pegou o rifle sobre o balcão. Bud, querendo brincar um pouco, disse que, se ele quisesse, poderia ter as iniciais gravadas na coronha sem nenhum custo extra. John Smith se limitou a balançar a cabeça em uma negativa. Quando Smith deixou a loja, Bud reparou que ele mancava consideravelmente. Não seria nada difícil reconhecer o sujeito, pensou. Não com aquele andar coxo e as cicatrizes cobrindo o pescoço de cima a baixo. 2. Às 10h30 da manhã de 27 de dezembro, um homem magro e manco entrou na Fênix Artigos de Escritório Limitada e se aproximou de Jim Clay, o vendedor da loja. Clay mais tarde disse ter reparado que havia nos olhos do homem o que sua mãe costumava chamar de disposição de tiro. O cliente afirmou que queria comprar uma grande maleta de executivo e acabou escolhendo um belo artigo de couro, top de linha, ao preço de $149,95, e ganhou o desconto do pagamento à vista pagando com notas novas de $20. Toda a transação, da escolha da maleta ao pagamento, não levou mais de 10 minutos. O sujeito saiu da loja e virou à direita, na direção do centro da cidade. Jim Clay só tornou a encontrá-lo ao ver sua foto no Sun, de Fênix. 3. Na tarde daquele mesmo dia, um homem alto, com cabelo ficando grisalho, aproximou-se da janelinha da bilheteria de Bonita Álvares no terminal da Amtrak em Fênix e perguntou sobre a viagem de trem de Fênix a Nova York. Bonita mostrou-lhe as conexões. Ele as seguiu com o dedo e depois as anotou com cuidado. Perguntou a Bonnie Álvares se havia uma passagem para o dia 3 de janeiro. Os dedos de Bonnie dançaram sobre o teclado do computador e ela então disse que sim. Então se importaria de... Começou o homem alto e de repente a voz fraquejou. Pôs a mão na cabeça. Tudo bem com o senhor? Fogos de artifício. O homem alto falou. Bonnie contou mais tarde à polícia que fora aquilo que ouvira, com absoluta certeza. Fogos de artifício. Senhor? Tudo bem com o senhor? Dor de cabeça. Ele respondeu. Me desculpe. Tentou sorrir, mas o esforço não melhorou muito a expressão repuxada do rosto. Um rosto simultaneamente jovem e velho. Quer uma aspirina? Tenho aqui. Não, obrigado. Vai passar. Ela preencheu o bilhete de passagem e informou que a chegada à grande Central Station de Nova York estava prevista para o meio da tarde do dia 6 de janeiro. Quanto é? Ela disse o preço e acrescentou. Pagamento à vista ou no cartão, Sr. Smith? À vista, ele respondeu, tirando de imediato o dinheiro da carteira. Um bom punhado de notas de $20 e $10. Ela contou
Deu o troco, o recibo e os tickets para as conexões. O trem sai às 10h30 da manhã, Sr. Smith. Por favor, se apresente no balcão de embarque às 10h10. Está bem, ele falou. Obrigado. Bonnie lhe dispensou um belo sorriso profissional, mas o Sr. Smith já virara as costas. O rosto dele estava muito pálido e Bonnie achou que parecia um homem sentindo muita dor. Tinha certeza absoluta de que ele dissera fogos de artifício. 4. Elton Curry era um comissário da linha Phoenix Salt Lake de Amtrak. O homem alto compareceu pontualmente às 10 da manhã de 3 de janeiro, e Elton o ajudou a subir a escadinha e entrar no vagão, porque ele estava mancando bastante. Com uma das mãos carregava uma sacola de viagem de lona xadrez, meio velha, com arranhões e pontas poídas. Na outra mão levava uma maleta executiva de couro, nova em folha. Segurava a maleta como se ela fosse bastante pesada. "Posso ajudar o senhor?" perguntou Elton, referindo-se à maleta, mas foi a sacola de viagem que o passageiro lhe entregou, junto com o ticket. "Não, vou levá-la comigo durante a viagem, senhor." "Está bem, obrigado." "Um tipo muito gentil", disse Elton Curry aos agentes do FBI que o interrogaram mais tarde, e deu uma boa gorjeta. 5. O dia 6 de janeiro de 1979 estava cinzento e nublado em Nova York. Ameaçava nevar, mas a neve não caía. O táxi de George Clements estava estacionado na calçada do Biltmore Hotel, do outro lado da grande Central Station. A porta se abriu e entrou um sujeito de cabelo grisalho, que parecia se locomover com cuidado e um tanto dolorosamente. Pôs uma bolsa de viagem e uma maleta executiva ao seu lado, fechou a porta, jogou a cabeça para trás, encostando-a no assento, e cerrou os olhos por um momento, como se estivesse muito, muito cansado. "Para onde, meu amigo?" George perguntou. O passageiro olhou para um pedaço de papel. "Terminal portuário", disse ele, e George deu a partida. "Sua cara parece meio pálida, meu amigo." O motorista começou. "Meu cunhado ficou desse jeito quando teve pedras na vesícula." "Você tem pedras na vesícula?" "Não." "Meu cunhado disse que as pedras doíam mais que qualquer outra coisa, exceto talvez cálculos renais. Sabe o que eu disse a ele?" "Disse que estava falando merda." "Andy", disse eu, "você é um grande sujeito. Eu adoro você, mas você está falando merda." "Você já teve câncer, Andy?" eu disse. Perguntei isso a ele, você sabe, se ele já tinha tido câncer. Ora, todo mundo sabe que câncer é pior. George deu uma boa olhada pelo retrovisor. "Estou perguntando com franqueza, amigo. Tudo bem com você? Porque estou dizendo a verdade. Você parece que está à beira da morte." "Estou bem." O passageiro respondeu. "Estava me lembrando de outra corrida de táxi, muitos anos atrás." "Ah, bem." George falou em um tom de ponderação, exatamente como se soubesse do que o outro estava falando. Nova York está cheia de malucos, não havia como negar. E, após essa breve pausa para reflexão, o taxista continuou a falar do cunhado. 6. "Mamãe, aquele homem está doente?" "Shh." "Ok, mas ele está?" "Danny, fique quieto." A mãe sorriu para o homem do outro lado do corredor do ônibus da Greyhound, um sorriso de desculpas. Tipo, crianças não param de dizer bobagens, não é mesmo? Mas o homem parecia nem ter escutado. O pobre coitado realmente parecia doente. Danny só tinha 4 anos, mas estava com a razão. O homem contemplava apaticamente a neve que começava a cair logo depois de cruzarem a divisa do estado de Connecticut. Estava pálido demais, magro demais, e uma hedionda cicatriz tipo Frankenstein rodeava a gola do casaco e subia quase até a ponta do queixo. Era como se alguém tivesse tentado lhe arrancar a cabeça em um passado não tão distante assim, tentando e quase conseguindo. O ônibus da Greyhound estava a caminho de Portsmouth, New Hampshire, aonde chegaria às 21h30 daquela noite se a neve não atrasasse demais a viagem. Julie Brown ia com o filho visitar a sogra e, como de hábito, a velha puta estragaria o neto com seus mimos, Danny, que naquele momento não tinha muita opção do que fazer.
Quero falar com ele. Não, Danny. Quero perguntar se está doente. Não. Tudo bem. Mas e se ele estiver morrendo, mamãe? Os olhos de Danny realmente brilharam ante aquela eletrizante possibilidade. Pode estar morrendo nesse minuto. Danny, cale a boca. Ei, moço! Danny gritou. Você está morrendo ou alguma coisa assim? Cale agora essa boca! Julie silvou, as faces ficando muito vermelhas. Danny então começou a chorar. Não propriamente a chorar, mas fazer aquele gemido ranheta. Eu nunca posso fazer o que quero. Que sempre a deixava com vontade de agarrá-lo e beliscar seus braços até ele realmente ter uma razão para chorar. Em momentos como aquele, viajando à noite de ônibus, atravessando outra violenta nevasca com o filho choramingando do lado, ela lamentava que a mãe não tivesse feito, muito antes de ela atingir a maioridade, alguma coisa para impedi-la de procriar. Foi nesse momento que o homem do outro lado do corredor virou a cabeça e sorriu. Um sorriso cansado, doloroso, mas apesar de tudo doce. Percebeu que os olhos dele estavam terrivelmente vermelhos, como se tivessem chorado. Julie tentou sorrir, mas se sentiu artificial e incapaz de mover os lábios de maneira segura. O vermelho do olho esquerdo e a cicatriz correndo pelo pescoço davam àquela metade do rosto uma aparência desagradável, sinistra. Torceu para que o homem do outro lado do corredor não seguisse para Portsmouth, mas ele seguiu. Pôde vê-lo melhor no terminal, quando a avó de Danny pegou o menino, que ria feliz em seus braços. Julie o viu mancar para as portas do terminal, uma bolsa de viagem poída em uma das mãos, uma maleta executiva e nova na outra. E, ao menos por um momento, sentiu um terrível calafrio nas costas. O movimento era realmente pior que um cochear. Se aproximava bastante de um cambalear muito forte. Mas havia algo de implacável ali. Ela disse mais tarde à Polícia Estadual de New Hampshire. Era como se ele soubesse exatamente para onde estava indo e nada pudesse impedi-lo de chegar lá. Então o homem entrou na escuridão e ela o perdeu de vista. 7. Timesdale, em New Hampshire, era uma pequena cidade a oeste de Durham, mas já na área do terceiro distrito eleitoral. Era mantida viva pela menor das tecelagens Chatsworth, que se destacava como uma ogra construção de tijolos manchados de fuligem à beira do riacho Timesdale. A única modesta pretensão de Timesdale à fama, segundo a Câmara de Comércio local, era de ter sido a primeira cidade de New Hampshire a ter postes de luz elétrica. Certa noite, no início de janeiro, um homem jovem, com o cabelo ficando prematuramente grisalho e um andar manco, entrou no Timesdale Pub, o único lugar da cidade em que se podia tomar cerveja. Dick O'Donnell, o proprietário, cuidava do balcão. O lugar estava quase vazio porque era meio da semana, e outro vendaval estava chegando do norte. 5 ou 7 centímetros de neve já tinham se empilhado na frente do bar e havia mais neve a caminho. O homem que mancava bateu com os sapatos para limpar as solas. Foi até o balcão e pediu uma Pepsi. O'Donnell o serviu. O sujeito pediu mais 2 e bebeu devagar, olhando para a TV em cima do balcão, que estava passando a série Happy Days. As cores da tela estavam piorando, o que já vinha acontecendo há 2 meses, e o personagem Fons parecia um zumbi romeno. O'Donnell não se lembrava de já ter visto aquele sujeito por ali. Mais uma? O'Donnell perguntou, voltando ao balcão depois de servir 2 velhas frequentadoras sentadas em um canto. Uma saideira não vai fazer mal, respondeu o sujeito, que logo apontou para alguma coisa acima da TV. Você o conheceu pessoalmente, não foi? Era uma ampliação emoldurada de uma charge. Mostrava Greg Stilson com um capacete de trabalhador da construção civil inclinado para trás na cabeça. Ele jogava um homem de terno cinza pelas escadas do Capitólio. O sujeito de terno cinza era Louis Quinn, o deputado que, cerca de 14 meses antes, montara um esquema para fraudar os paquímetros. O desenho tinha o título Pontapé Merecido, e no canto de baixo havia uma dedicatória escrita às pressas. Para Dick O'Donnell, que tem o melhor pub do terceiro distrito. Continue apostando na turma, Dick. Greg Stilson. Conheci mesmo. O'Donnell confirmou. Ele fez um discurso aqui da última vez que se candidatou à Câmara.
Tinha cartazes espalhados por toda a cidade. Entrou no pub às 2 horas de uma tarde de sábado e disse que todos teriam direito a um chopp por sua conta. Foi o dia em que mais faturei em toda a minha vida. As pessoas achavam que só tomaria um copo por conta de Greg, mas ele acabou pagando a despesa de todas as mesas. Melhor que isso não podia fazer, não acha? Ao que tudo indica, você o acha um cara incrível. É, eu acho, O'Donnell declarou. E fico tentado a estampar a minha mão na cara de quem disser o contrário. Bem, não sou eu quem vai desafiá-lo. O sujeito pôs 3 moedas de 25 centavos no balcão. Tome uma por minha conta. Bem, ok. Talvez eu tome mesmo. Obrigado, senhor Johnny Smith. Ora, é um prazer conhecê-lo, Johnny. Eu sou Dick O'Donnell. Ele se serviu de uma cerveja tirada do barril. Greg fez muito bem a esta parte de New Hampshire. Muita gente tem medo de abrir a boca para dizer isso, mas eu não. Digo em alto e bom som. Um dia Greg Stilson vai ser presidente. Acha mesmo? Acho. O'Donnell confirmou, voltando ao balcão. New Hampshire não é grande o bastante para Greg. Ele é um político de mão cheia. E olhe que eu não costumo elogiar políticos. Considerava todos eles um punhado de larápios e safados. Ainda penso assim. Mas Greg é uma exceção à regra. É um cara legal e honesto. Se você me falasse há uns 5 anos atrás que eu estaria dizendo uma coisa dessas de um político, eu ia rir na sua cara. Seria muito mais provável você me encontrar dedicando meu repertório de palavrões a um deles. Mas, com todos os diabos, Greg é confiável. Esses caras só são seus amigos enquanto estão em campanha, disse Johnny. Mas quando chegam lá, você que se foda. Vou ficar com o voto que eu dei atravessado na garganta até a próxima eleição. Venho do Maine. E sabe o que recebi na única vez em que escrevi para Ed Musk? A carta padrão que ele manda para todo mundo. Ah, Musk é um polaco, disse O'Donnell. O que se pode esperar de um polaco? Escute, todo maldito fim de semana Greg vem ao distrito. Acha que isso soa como um foda-se? Todo fim de semana, é? Johnny tomou um gole de cerveja. Vem aqui parte do distrito. Trimble, Ridgeway, as cidades grandes. Ele tem um sistema, disse O'Donnell com os tons referentes de um homem cuja autoestima era muito baixa. 15 cidades, desde lugares grandes como Capital City, até lugarejos como Timesdale e Curtis Knott. Visita um por semana até completar a lista, e depois começa de novo pelo topo. Você sabe qual é o tamanho de Curtis Knott? Não há mais de 800 almas por lá. Então, o que se pode pensar de um cara que troca Washington por Curtis Knott e passa o fim de semana congelando a bunda em uma sala de reuniões fria? Acha que isso soa como um foda-se? Não, acho que não. Johnny respondeu em um tom de franqueza. O que ele vem fazer por aqui? Só apertar as mãos? Não. Ele tem uma sala em cada cidade. Um lugar que reserva por todo dia de sábado. Chega por volta das 10 da manhã e as pessoas podem ir lá para falar com ele. Falar de suas ideias, sabe? Se elas têm perguntas, ele responde. Se não pode responder, volta para Washington e encontra as respostas. Olhou triunfante para Johnny. Quando esteve pela última vez aqui, em Timesdale? Há 2 meses, disse O'Donnell, indo para a caixa registradora e remexendo na pilha de papéis que havia ao lado dela. Tirou de lá um recorte de jornal com um canto dobrado e o colocou no balcão ao lado de Johnny. Aqui está o roteiro. Dê uma olhada e me diga o que acha. Era o recorte de um jornal de Ridgeway. Já parecia um tanto velho. A reportagem tinha o cabeçalho. Stilson anuncia centro de interação. O primeiro parágrafo parecia ter sido tirado diretamente do material de campanha de Stilson. Embaixo havia a lista de cidades em que Greg passaria seus fins de semana e as datas previstas. Não devia aparecer de novo em Timesdale até meados de março. Isso parece muito bom, Johnny falou. Sim, também acho. Muita gente pensa assim. Segundo este recorte, ele deve ter passado em Curtis Knott na semana passada. Exato. O'Donnell concordou rindo. Na boa e velha Curtis Knott. Quer outra cerveja, Johnny? Só se você me acompanhar. Johnny respondeu,
pousando 2 moedas de $1 no balcão. Bem, acho que não faço muita questão. Uma das 2 freguesas habituais tinha colocado algum dinheiro no junk box. A voz de Tammy Wynette, parecendo velha, cansada e nada feliz de estar sendo ouvida ali, começou a cantar Stand By Your Man. Ei, Dick! Resmungou a outra freguesa. Alguém já ouviu falar de serviço neste lugar? Calha a boca! Ele gritou de volta. Quero que você se foda, ela respondeu com uma risada. Porra, Clarice! Já avisei sobre os palavrões no meu bar. Já avisei. Ah, pare com isso e traga as cervejas. Detesto essas 2 sapatonas velhas. O'Donnell murmurou para Johnny. Dupla de sapatonas bêbadas. É o que são. Estão aqui há 1 milhão de anos e não me espantaria se morressem depois de mim só para cuspir no meu túmulo. O mundo às vezes é uma coisa terrível. Sim, é. Com licença. Já volto. Tem uma bela moça, mas no inverno ela só vem às sextas e aos sábados. O'Donnell tirou 2 canecas de cerveja e levou-as para a mesa das freguesas. Disse algo para elas e Clarice repetiu. Quero que você se foda. Indo de novo. O pub estava repleto de fantasmas de velhos hambúrgueres. Tammy Wynette cantava com um chiado empipocado de um disco velho. Os aquecedores roncavam e enchiam o lugar de um calor abafado, enquanto lá fora a neve dava batidinhas secas na vidraça. Johnny esfregou as têmporas. Já estivera antes em um bar como aquele em uma centena de outras cidadezinhas. A cabeça doía. Ao apertar a mão de O'Donnell, ficou sabendo que o dono do bar tinha um grande e velho vira-lata treinado para morder a uma ordem dele. Seu único grande sonho era que um ladrão entrasse uma noite em sua casa e lhe fosse legalmente permitido mandar o velho e grande cão atacá-lo. Seria menos um maldito hippie corrompido e drogado no mundo. Ah, sua cabeça doía. O'Donnell voltou, esfregando as mãos no avental. Tammy Wynette chegou ao fim e foi substituída pelo álbum de músicas infantis gravados por Red Sovine. Obrigado de novo pelas cervejas. O'Donnell agradeceu, recolhendo as 2 canecas. Foi um prazer. Johnny respondeu, ainda examinando o recorte. Curtis Knott na semana passada. Jackson no próximo fim de semana. Nunca ouvi falar de Jackson. Deve ser uma cidadezinha muito pequena, né? É só um lugarejo, concordou O'Donnell. Antigamente tinha um resort de esquis, mas ele faliu. Deixou muita gente desempregada por lá. Agora eles só conseguem negociar alguma madeira e cuidar de uma meia dúzia de sítios. Mas Greg vai lá, santo Deus. Vai conversar com eles. Ouvir suas queixas. De que parte do Maine você é, Johnny? De Lewiston. Johnny mentiu. O recorte de jornal dizia que Greg Stilson ia receber na prefeitura as pessoas interessadas em conversar. Parece que levou um tombo esquiando, hein? Não, machuquei a perna há algum tempo. Não posso mais esquiar. Bem, estou só de passagem. Obrigado por me deixar dar uma olhada nisto. Johnny devolveu o recorte. É bem interessante. O'Donnell guardou cuidadosamente o recorte de jornal com seus outros papéis. Tinha um bar sem movimento, um cachorro nos fundos da casa que morderia se ele mandasse e a lembrança de Greg Stilson. Greg, que já havia estado em seu bar. De repente, Johnny teve vontade de morrer. Se aquela sua aptidão fosse um dom de Deus, então Deus era um lunático perigoso que deveria ser detido. Se Deus queria Greg Stilson morto, por que não acabara com ele na hora do nascimento? O cordão umbilical enrolado na garganta. Ou sufocado em um pedaço de carne. Ou então, mais tarde, eletrocutado quando estivesse mudando o rádio de estação. Por que não o fizera morrer afogado, puxado pela correnteza enquanto nadava? Porque Deus precisaria de Johnny Smith para fazer o trabalho sujo. Não era responsabilidade de Johnny salvar o mundo. Isso era coisa de psicóticos. Coisa que só psicóticos se dispunham a tentar. De repente, ele decidiu deixar Greg Stilson vivo e cuspir na cara de Deus. Tudo bem com você, Johnny? O'Donnell perguntou. Hã? Sim, claro. De repente ficou com uma cara meio engraçada. Chuck Chatsworth dizendo. Eu faria o serviço.
Nem que fosse pelo medo de ser assombrado até depois da morte por todos aqueles milhões de pessoas que ele acabaria matando. Acho que acabei me distraindo. Johnny respondeu. Saiba que foi um prazer beber com você. Bem, digo mesmo. O'Donnell falou com ar satisfeito. Queria que viesse mais gente simpática como você por aqui. Mas passam batidos pela minha porta, a caminho das pistas de esqui. Sabe como é? Os lugares nobres. É onde deixam o dinheiro. Se achasse que isso os faria entrar aqui, decoraria este bar como eles gostam. Pôsteres, sabe como é? Da Suíça e do Colorado. Uma lareira. Carregava o jukebox com discos de rock em vez dessas musiquinhas de merda. Você sabe, eu acabaria gostando. Deu de ombros. Diabos, não sou um mau sujeito. Claro que não. Johnny concordou, saltando do banco e pensando no cão treinado para morder e num tão aguardado ladrão na pele de um viciado hippie. Bem, diga a seus amigos que estou aqui, pediu O'Donnell. Com certeza, disse Johnny. Ei, Dick! Gritou uma das antigas freguesas. Alguém aqui já ouviu falar de servir com um sorriso? Por que não fecha essa matraca? O'Donnell gritou de volta, o rosto ficando vermelho. Quero que você se foda, Clarice respondeu e deu umas risadinhas. Johnny escapuliu em silêncio para a tempestade que estava se preparando. 8. Estava hospedado no Holiday Inn em Portsmouth. Naquela noite, ao voltar, pediu que o funcionário da recepção fechasse a conta porque ia sair de manhã. Em seu quarto, sentou-se na impessoal escrivaninha do Holiday Inn. Pegou a caneta que tinha o nome do hotel estampada e puxou todos os papéis de carta. A cabeça latejava, mas havia cartas a serem escritas. Sua momentânea rebelião. Se foi realmente disso que se tratou, havia passado. O negócio com Greg Stilson continuava inacabado. Fiquei maluco, ele pensou. É realmente isso. Saí inteiramente de órbita. Já podia ver as manchetes. Psicótico atira em deputado de New Hampshire. Demente assassina Stilson. Rajadas de balas abate congressista americano em New Hampshire. E a Inside View, é claro, teria um dia cheio. Autoproclamado vidente mata Stilson. 12 psiquiatras famosos explicam por que Smith fez isso. Talvez com uma citação daquele tal de Diz, contando como Johnny ameaçara ir buscar a espingarda para atirar no pecador. Loucura. A dívida do hospital estava paga, mas aquilo deixaria uma nova conta, bem significativa, uma conta que o pai precisaria pagar. Ele e a nova esposa teriam de passar um bom número de dias sob os holofotes que a notoriedade do filho voltaria contra eles. Iam se transformar nos alvos de correspondências cheias de ódio. Todos os seus conhecidos seriam entrevistados. Os Chatswolds, Sam, o xerife George Bannerman, Sarah também. Bom, talvez não chegassem tão longe. Afinal, não ia ser como se ele tivesse planejado atirar no presidente. Pelo menos ainda não. Muita gente tem medo de abrir a boca para dizer isso, mas eu não. Digo isso em alto e bom som. Um dia Greg Stilson vai virar presidente. Johnny esfregou as têmporas. A dor de cabeça chegava em ondas pequenas, lentas, e nada disso o ajudava a escrever as cartas. Mas ele puxou a primeira folha de papel. Pegou a caneta e escreveu Querido Papai. Lá fora a neve batia na janela com aquele ruído seco de areia que indica uma nevasca séria. Finalmente a caneta começou a se desenrolar pelo papel. A princípio devagar, ganhando depois velocidade.